Contos de fadas. A gente costuma pensar neles como histórias bem simples para crianças, né? Cheias de castelos, príncipes e bruxas. Mas e se essas narrativas, que passaram de geração em geração, esconderem algo muito mais profundo? E se por baixo de toda essa magia existir um verdadeiro mapa da nossa mente? Pois é, essa é a ideia central do psicanalista Bruno Bettelheim. Ele defendia que para a gente se sentir bem, satisfeito com a vida, a gente precisa acreditar que pode contribuir com algo de valor para o mundo. E essa busca toda, ela começa lá na infância. Tá, mas vamos pensar nisso. Como é que histórias com lobos falantes e fadas madrinhas podem ajudar alguém a encontrar um propósito na vida? A resposta, segundo Bettelheim, está na maneira como essas histórias conversam diretamente com o nosso inconsciente. Para a gente entender essa conexão, vamos passar por 5 pontos principais. Primeiro, a gente vai ver o caos, que é o mundo interior de uma criança. Depois, o que os contos de fadas prometem. Em seguida, vamos decodificar a linguagem secreta deles. Aí a gente fala das lutas do crescimento que eles retratam e, por fim, o verdadeiro significado dos famosos finais felizes. Então vamos lá, começando pelo nosso primeiro ponto, que é a raiz de tudo. A vida, na visão de uma criança, é muitas vezes confusa e cheia de emoções que são super intensas e conflitantes. O Bettelheim usa uma expressão ótima para isso, um turbilhão de sentimentos. Uma criança precisa de ajuda para colocar ordem nisso tudo, sabe? Para organizar a sua casa interior. Porque sem essa ajuda, o mundo pode parecer um lugar bem assustador e opressor. E é exatamente aí que entram os contos de fadas. Eles não são só entretenimento, não. Eles são, na verdade, ferramentas que oferecem um jeito de navegar nesse caos interno. Só que eles funcionam de uma maneira muito especial, bem diferente de outras histórias como os mitos, por exemplo. E olha só que interessante essa comparação. Mitos como o de Édipo, com aqueles destinos trágicos e tudo mais, podem, na verdade, até piorar as ansiedades de uma criança sobre os seus próprios conflitos. Já os contos de fadas, por outro lado, eles são otimistas, eles mostram os problemas, sim, mas sempre prometem uma solução que traz conforto. E eles funcionam tão bem por alguns motivos bem claros. Os personagens são tipos arquétipos, tipo o príncipe ou a madrasta má. Isso facilita para qualquer pessoa se identificar. Eles também não fogem de assuntos pesados como morte ou maldade. Mas o ponto mais importante é que eles sempre mostram que dá para superar esses problemas. E o principal, a lição nunca é esfregada na cara. Ela é sentida, absorvida através da jornada do personagem. Tá, para entender como eles passam essas mensagens de forma tão sutil, a gente precisa de uma espécie de decodificador. E o Bettelheim usa a estrutura da psicanálise de Freud, o id, o ego e o superego, como se fosse uma chave para a gente abrir essa porta e entender o significado oculto das histórias. Primeiro, a gente tem o id. Pensa no id como a nossa parte mais selvagem, sabe? A fonte dos nossos impulsos mais básicos, dos desejos que a gente nem sabe que tem. É aquela parte que grita, eu quero agora! Sem pensar 2 vezes nas consequências. Depois vem o ego. O ego é o gerente da história. Ele escuta os gritos do id, mas tenta encontrar um jeito de satisfazer esses desejos de uma forma que seja realista, que funcione no mundo de verdade. É a voz da razão tentando botar ordem na casa. E, por fim, o super-eu. Essa é a nossa bússola moral, o juiz interno que guarda os valores que a gente aprende com a família e a sociedade. É a parte que busca a perfeição e que faz a gente sentir culpa quando pisa na bola. E olha que incrível como essas 3 forças aparecem nas histórias. No conto Irmão e Irmã, o irmão está morrendo de sede. Ele é puro id, querendo satisfação imediata. A irmã, que representa o ego e o superego, avisa. Cuidado, os riachos são enfeitiçados. Mas a pressão do id é tão forte que ele não escuta. Ele bebe a água e se transforma num cervo. É uma metáfora perfeita do que acontece quando nossos impulsos assumem o controle total. Essa batalha interna entre impulso e controle que a gente acabou de ver em Irmão e Irmã é um exemplo perfeito de como os contos de fadas falam sobre as lutas do crescimento. Vamos dar uma olhada em outros desafios de amadurecer que eles exploram, especialmente aqueles que são bem difíceis de colocar em palavras. Pensa um pouco em histórias como A Bela e a Fera ou O Rei Sapo. Esse tema do noivo animal que aparece tanto não é por acaso, não. Ele tem um propósito psicológico muito importante para uma criança que está começando a lidar com sentimentos bem complexos sobre intimidade. Em O Rei Sapo,
A princesa, no começo, sente nojo do sapo. Bettelheim interpreta isso como um símbolo da ansiedade que a criança pode ter sobre a sexualidade. Algo que pode parecer estranho, meio animalesco. Mas aí, o pai dela a força a cumprir a promessa. Isso representa o ego tomando controle da situação, dominando a repulsa. E no momento em que ela enfrenta esse medo, o sapo vira príncipe. A lição simbólica é que a maturidade e a aceitação podem transformar algo que parecia horrível em algo lindo e desejado. Isso tudo nos leva ao elemento mais famoso de todos, o felizes para sempre. Mas longe de ser só um final açucarado, ele na verdade representa o grande objetivo de toda essa jornada psicológica. Então, a grande sacada é esta: o final feliz não é sobre ter riqueza ou se casar. É uma metáfora poderosa para a gente alcançar um estado de harmonia interna, um momento em que as diferentes partes da nossa personalidade finalmente encontram equilíbrio. O conto de fadas, então, nos oferece um consolo, a certeza de que, apesar de todos os perigos e conflitos internos, é possível sim chegar a essa integração. É a promessa de que a gente pode superar as nossas ansiedades, criar laços de verdade e se tornar uma pessoa completa, unificada. Olhando para os contos de fadas por essa ótica, as histórias que a gente ouvia na infância ganham uma nova dimensão, né? De repente elas não eram só sobre magia, mas sobre a jornada universal de cada um para se tornar quem é. Então, fica a pergunta no ar: qual daquelas histórias antigas parece completamente diferente agora?